E aí, família? Começou. Tava ansioso, aquela expectativa pro meu sócio podcast. Mas graças a Deus deu tudo certo, aquela correria. E tá do meu lado aqui aquele meu parceiro. Fala comigo, meu sócio. O Ed aí, ó. Fala comigo, meu sócio. Chegou Tá o grande empolgado? dia. Muito. Não vi a hora de começar. Fiquei sabendo que você não dorme faz uns 3 dias, Ed. Rapaz, nem vou contar a história, viu? Tem uns áudios aí que a gente combinou ali com a produção ali pra acabar soltando aí. Você tava muito ansioso, Ed? Muito, cara. A expectativa é grande. Família, a gente tava muito empolgado, muito ansioso e estamos felizes. Graças a Deus aí, ajudando muitos amigos que estão com a gente. Saiu aí o primeiro, o meu sócio podcast. E hoje, convidado muito especial. Ó, vou falar pra vocês, tô feliz porque o primeiro convidado é um parceiraço, é um amigo, é um cara que eu sou fã de verdade. É o homem aí, o Cicinho. Cicinho. Beleza, que honra minha, né, dar esse pontapé inicial. Eu confesso também que eu tô ansioso, porque é tudo novo, né, mas antes de mais nada, né, o sucesso já é garantido, porque vocês são pessoas extremamente do bem, estão muito bem assessorados, então eu me sinto honrado por fazer parte desse primeiro programa e é o pontapé inicial, vamos junto. Que legal. A gente que tá feliz, né, Ed? Muito Pô, demais. o cara é galáctico do Real Madrid, jogou no São Paulo, campeão Libertadores, vamos esquecer Mundial. Galáctico, vamos falar só de São Paulo. Só de São Paulo? Galáctico era o Beckham, os caras é o Cicinho, coadjuvante que fez Cicinho, parte. eu tinha álbum de figurinha lá com a figurinha do Cicinho, cara. Cicinho. Jogou na Roma, seleção. Tem um monte de assunto importante. Durante a semana a gente soltou nas redes sociais lá pra mandar pergunta pro Cicinho, né, Ed? Muitas. Mas assim, eu vou começar com uma pergunta e eu sei que você vai ficar bem à vontade. Cicinho, como que você foi parar no SBT, cara? Cara, o SBT, assim, foi uma oportunidade que eu tive. Eu fiz uma entrevista, antes de receber o contato, né, do diretor do SBT, eu fiz uma entrevista com o Benja, né? Sim. Ele estava trabalhando na Fox. E aí, nessa entrevista que eu fiz com ele, ele conversou comigo e ele falou assim, você já pensou em trabalhar em televisão, como comentarista? Você se expressa bem? Você tem algum projeto? Você tem planos para trabalhar no meio do futebol? Quais são os seus planos? Eu falei, Benja, eu não tenho, eu tô no meio do mato aqui no Goiás, parei de jogar futebol, já tô há 2 anos aqui, correndo atrás de criança, tenho um centro esportivo, estou cuidando da formação de atletas. E nunca pensei, já recebi convite aqui em Goiás, né? Como eu estava em Goiás, já recebi convite em Goiás para poder ser comentarista, mas pelas agendas que eu tenho não coincidiu. Ele falou assim, não, eu tô com um projeto aí, se der certo eu vou entrar em contato contigo. E aí passou um mês, ele me ligou e falou assim, tô indo pro SBT, um programa assim, assim, assado, é um pontapé inicial do esporte no SBT, o Silvio Santos está abraçando, né, essa causa, o SBT tá com a Libertadores, enfim, tantos projetos bacanas, e eu gostaria que você tivesse comigo. Aí eu falei, beleza, ele falou, se você topar o desafio, eu vou pedir pro diretor te ligar. Legal. Aí o diretor me ligou, e aí eu falei com o Benja, eu nunca fiz televisão, né? É algo novo pra você também, né? É algo novo, eu falei, eu vou ter que cornetar jogador, ele falou assim, cara... Você tem muito perfil, assim, você é carismático, o outro que vai fazer parte da equipe também é o Sheik, tem uma identificação com a torcida, e a gente precisa de jogadores, ex-jogadores que têm identificação, que saiba se expressar e que goste do desafio, que tope o desafio. Além do Mano e eu, que o Mano já está comigo há 20 anos. Então foi essa visão do Benja que viu esse potencial e eu aceitei o desafio e graças a Deus estamos bombando aí também. Não, e a gente tem que reconhecer, né, de que acertou em cheio o SBT, o Benja, porque o Cicinho é um sucesso lá de segunda, né? Um sucesso. E você como jogador, Cicinho, você tinha uma ótima relação com os jogadores, né? Até por estar no meio deles ali, né? E agora como comentarista? A relação mudou? Quando você liga, tem jogador que não atende mais? Muitos. Na verdade, assim, eu procuro sempre também ligar para os assessores, né? Legal. Já tá acostumado ali já. E aí, você liga pro assessor e o assessor fala, ó, dá uma segurada que tá muito pesado. Mas a questão é o seguinte, eu, como jogador, eu não entendia a maneira com que o comentarista se expressava. Hoje eu me expresso como um ex-jogador e como um torcedor. O SBT é bom, o programa, e tá esse sucesso,
Porque o Benja e os diretores que cuidam de toda a pauta do programa, além de cuidar de tudo, eles nos dão a liberdade de expressão. Legal. Então, vontade, né? hoje o torcedor não quer mais ver um programa de televisão que fica falando de tática, de posicionamento. Não. Fala a língua do torcedor, né? Fala a língua que interessa ao torcedor. Então, às vezes a gente tem essa dificuldade. Muitos jogadores não atendem o telefone mais. Muitos nos vê como inimigo, mas eu estou trabalhando. Sim. Né? Eu não estou desrespeitando ninguém. Eu expresso A sua opinião. a minha opinião. E se o atleta aceitar, beleza. Como já houve outra situação, quando eu jogava, que expressava, eu não gostava. Beleza, depois... Respeitar, né? Aí eu jogava. É. Né? Eu falei assim, bom, a maneira de mudar a opinião desse cara que tá falando de mim é jogando futebol. Verdade. Então é isso que o jogador tem que fazer. Mas acontece assim, Cicinho, terminou o programa lá, ou no mesmo dia ou no outro, agora tem a rede social, né? Você não precisa mais nem mandar um WhatsApp pro atleta ou assessoria. Acontece do jogador te elogiar pelo que você falou dele, ou também criticar, falar, pô, não foi assim, não concordo. Porque agora é mais fácil, né? Você vai lá no Instagram, você manda uma mensagem no direct, o próprio atleta, a assessoria, tanto pra criticar ou elogiar. Acontece isso? Olha, comigo nunca aconteceu, Paulo. Eu sei que acontece porque eu tenho parceiros ali no Sim. programa. Mas nunca aconteceu porque o meu perfil não é de furo de notícias. Sim. Então, dificilmente eu vou receber assim, não foi isso que aconteceu, não. Sim. A notícia que eu dou é o quê? É o que eu sei, é o que está em pauta. Então, eu não enfrentei esse problema, graças a Deus. Mas enfrento bastante mensagem de torcedores, né? É clubista, mas não é isso. Eu não sou defensor, não sou advogado de São Paulo, sou torcedor. E às vezes quando você critica uma equipe adversária, o torcedor, que nem um programa atrás aí, eu falei sobre aquela questão da torcida do Grêmio. Sim. Por quê? E TV aberta é assim, você tem pouco tempo para se expressar. Tem E que às ser vezes rápido, você é né? cortado no meio e fica aquela bomba. Quando você E sai chega a em manchete. casa. Então eu falei, torcedor do Grêmio, você é culpado. Não que o torcedor do Grêmio é culpado se o Grêmio cair. A questão é o seguinte, é o momento que mais precisa, para que vai fazer aquilo ali? Vai precisar. Então eu quis dizer, né? E o torcedor, no outro dia, o bom é que a gente ganha 10, 15 mil seguidores. O engajamento da rede social vai lá em sobe lá em cima, Mas né? também ganha 10, 15 mil ameaça. Mas tá tudo beleza. Depois passa, Ganha é com o momento polêmica, né? ali. E as redes sociais, a pessoa acaba se expressando. E os que eu consigo, eu respondo. Eu falo, irmão, poxa, é assim. E alguns Trabalho. entendem. Eu ia até te perguntar como que você lida com essas críticas, né? Porque nem sempre o comentário, como a gente falou, de elogio ou de cobrança, é o que o torcedor quer ouvir. Às vezes você vai lá falar do Flamengo, o cara fala assim, não concordo com o Cicinho. Às vezes vai falar do Corinthians, pô, eu concordo, ele elogia. E quando o torcedor vem e critica, porque tem, né, Cicinho? Rede social, Muitos. a caixa de mensagem deve lotar. E aí você já lida dessa forma, respondendo, você não responde, como que você faz? Os que são mais brandos, eu respondo. Sim. Os que pegam mais pesado, aí não, porque você vê que ali já está saindo de um contexto. Mas aquele que se expressa, olha, você falou besteira demais. Teve um cara outro dia que falou assim, pô, assim, lava a boca para falar do Flamengo, você tá falando só merda, que não sei o que tem. Aí eu peguei e respondi ele, eu falei, não, irmão, você tá acompanhando o programa? Ah, não, eu tô acompanhando o programa. Eu falei, então presta atenção no que nós estamos comentando. Não é que eu tô perseguindo. A questão é o que eu tô vendo. E se eu tô vendo dessa maneira, Sim. eu não vou te obrigar a ver. Aí o cara, não, obrigado por interagir. Aí já acabou. Ganhou um seguidor. Eu falei, opa! Tem até um amigo ali já. Então, agora tem uns que já falam da família, tem outros que já falam... Ameaça também. Ameaça. Aí esses daí já perde a razão. Você acha que o futebol hoje em dia, depois desse episódio do Grenal aí, você acha que o futebol tá ficando chato ou os caras realmente pegou pesado? Não é que o futebol tá ficando chato. É que hoje não pode mais nada. Entendeu? Zoação faz parte do futebol. Eu joguei numa época que a gente era chamado de Bambi. A hora que chegava a semana para jogar contra o Corinthians, o nervosismo já tomava conta. Você sabia que de um lado o Vampeta já ia falar abobrinha, o Souza ia falar por parte do São Paulo. E quando
o bicho tava pegando mesmo pros dois lados, ó, ninguém vai falar nada, aí vinha Marco Aurélio Cunha de um lado, vinha o Cittadini do outro, e virava aquele tumulto, né? Hoje não, hoje se o cara zoa é porque tá desrespeitando, não, isso faz parte do futebol. O futebol está correndo o risco de ficar chato, né? Porque dentro do campo tá virando robótico, né? Os treinadores com essas questões de táticas, montam seus times embasado no que é o adversário. E aí vice-versa. Então os jogos acabam 0-0. Por quê? Não tem uma jogada diferenciada, porque os jogadores estão entrando com aquele sistema tático na cabeça. Se não fizer aquilo, o treinador saca. Só então corre bola. muito risco de ficar chato. É chato, né? Então, eu acho que o futebol sempre foi essa questão apaixonante. Torcedor zoando um com o outro, eu chegando zoando o palmeirense zoando o São Paulino, o corintiano pegando no pé do São Paulino, o santista, o peixe que morre na praia. Então sempre foi essa brincadeira. Isso não pode acabar. O Cicinho não perdoa, né, Cicinho? Ô, Cicinho, bacana, eu gosto disso, cara. A sua rotina, ela mudou agora como comentarista? Você assistia muitos jogos? Ou agora você tá assistindo mais? Porque, querendo ou não, você tem que comentar, não só de São Paulo, mas você comenta de todos os outros times, né? Então você se pega final de semana assistindo o jogo do Rio, do Sul, de Minas, além de outros clássicos de São Paulo, como que você tá fazendo? Ou você só vai lá, acompanha os melhores momentos, resultados? Não, eu preciso acompanhar os jogos. Tem uma rotina, né? Porque não adianta, os melhores momentos você vai pegar um jogo Botafogo e Vasco da Gama. O Vasco da Gama teve 70 e poucos % de posse de bola, mas perdeu de 4-0. Entendeu? Aí, se você vê os melhores momentos, você vê os gols ali, você não vê... Às vezes o Vasco perdeu 10 gols e o Botafogo só fez os 4. Fala, não, foi injusto. Mas não, se você acompanha o jogo... Você vê que foi outra... E eu acompanho o jogo, então eu procuro sempre acompanhar quando tenho oportunidade. Antes eu não acompanhava. Eu assistia mais jogo do São Paulo mesmo, porque em casa com 3 crianças. Agora para falar desenho animado, qualquer um que se perguntar... Conhece todos. E minhas filhas é assim, elas assistiram o filme da Cinderela, já assistiu 10 vezes. Tem que pôr a 12ª. Do Shrek 10 vezes. E elas acham que vai mudar. E elas ficam torcendo. Não, papai, agora o burrinho vai ficar bonzinho. Fala, não, filho, o burrinho é chato. Ele é chato todos os filmes. Então eu já sei tudo. E agora eu tenho que acompanhar porque faz parte da profissão e do trabalho, né? Cicinho, só pra gente soltar uma resenha já. Conheci Cicinho há muito tempo e conheço muita história de bastidor. Cicinho, quando você foi convidado lá pelo Benja, né? Falou, vem comentar aqui no SBT. O Ed ouviu isso aqui umas 10 vezes. Você não achou que do nada você ia comentar, ia ter o Marquito do seu lado, que o Ratinho ia narrar, que o Xaropinho ia fazer? Rapaz! Que é o pessoal do SBT conhecido, né? Você não achou que ia ter um... Porque assim, quem tá lá é muito bom, muito talentoso, né? Mas no começo tinha essas brincadeiras. Pô, vai ter o Marquito, vai ter o Ratinho, o Xaropinho... E, na verdade, tem uma baita de uma equipe profissional, né? Muito bom. Mas você não achou que ia ter um pessoal diferente comentando os jogos também? Não, assim, foi tudo surpresa. E o nosso programa, ele é surpreendente por essa questão, né? Que nem teve um dia que nós estávamos lá no programa e o Arena SBT começa depois do programa do Ratinho. E acabou o programa do Ratinho deu tchau, daqui a pouco o Benja deu boa noite, quem senta lá? O Ratinho. Olha que legal. Porque o Palmeiras estava na final com o Santos da Libertadores. E ele é torcedor, aí o acompanha. Ratinho entrou lá com o microfone e tudo e olhou e falou assim, até que hora vai esse programa? O Ben já falou, até mais ou menos umas 15 para 1 da manhã. Aí o Ratinho falou assim, bom, agora são 10 para meia-noite, então eu vou ficar aqui nesse programa aqui, aí todo mundo, fica aí. Aí deu 15 para... Deu... 00:30, o Ratinho falou assim, mas acaba aqui? O Benji falou assim, não, acaba só 1h30. Não, aí eu já não vou ficar, não. Mas aí o programa acaba 1h da manhã, né? Começa 15 para meia-noite, acaba 1h da manhã. E aí ele ficou o programa todo. Então tem essas surpresas, né? Os convidados, assim, você vê que leva... os MCs, muitos não conhecem futebol. Ele torce, tem a visão como torcedor. Entendeu? Leva as bandas de rock, leva cantor sertanejo. Então, assim, atinge todo o público. Todo público, né? Todo público. Não é porque o cara tá convidado pro Arena que ele tem que entender. Levaram lá um cantor, e aí, o que você acha? Que time você torce? Cara, eu não torço pra ninguém.
Ah, mas tá com a camisa do Palmeiras? Não, é que me deram. Eu coloquei, era um programa esportivo, eu coloquei Eu vou com ela. Entendeu? Então, o bacana é isso. E tem essa surpresa. Você tá lá no camarim, aparece o Marquito. Você tá lá, aparece o Sérgio Malandro. Nossa. É uma festa. Isso que é legal. E seu contrato lá? Até dezembro, já tem algum planejamento pro ano que vem? Tem uma conversa já, né, de uma possível renovação, né? O diretor Luciano, o Thiago, eles conversaram comigo e perguntaram do meu interesse, se eu tô gostando. Primeiro eles pediram assim um feedback do que eu estou achando, como eu estou me sentindo, e para eles começarem a traçar planos pro próximo ano. Então eu assinei contrato em outubro do ano passado, vai até dezembro agora, 31 de dezembro, são 14 meses, e aí, mas nós já estamos conversando. Mas você quer continuar na SBT? É sua pretensão? É assim, eu tô vivendo um momento assim maravilhoso na minha vida. Não, porque eu tô com pessoas que eu gosto. O programa é legal. Eu tenho compromissos além do programa, né? Então o programa é só de segunda-feira. O máximo que faz é eu ter que ficar na terça para gravar um ou outro quadro. Sim. Então, a minha semana lá em Goiás começa a partir da quarta-feira, que eu tenho compromisso ministerial, tenho um centro esportivo que eu tomo conta, tenho meus filhos para auxiliar a minha esposa, enfim. E não tem afetado em nada da minha agenda, digamos assim. Sim. Então, cara, digamos que eu me encontrei no momento. Ô, Cicinho, o Cicinho já deu certo como comentarista, né? A gente acompanha o programa lá. Mas se o Cicinho não fosse comentarista hoje, você estaria no mundo do futebol ainda ou outros planos? Olha, eu na verdade, assim, eu nunca me vi como um treinador. Como um gestor, já pensei. E é um projeto meu. Futuro. Não agora, futuro. Por que eu falo não agora? Porque para você ser um gestor, você precisa de estudo, precisa entender melhor do assunto, e eu ainda não estou preparado. Hoje, o meu desejo mesmo seria ser auxiliar de treinador. Porque eu me vejo um cara mais pacífico, um cara mais apaziguador, um embaixador. O treinador vai, manda pancada e o auxiliar vai lá, não, o treinador não te colocou para jogar, mas vai colocar, treina, assim. Então eu me vejo mais assim. Só que a questão é você assumir um posto de auxiliar, de treinador, aí é concentração, é viagem e outra. Você não tem uma estabilidade. Em 2 meses você pode ser mandado embora. E como que faz com a família? Complicado. Então, isso eu já coloquei na balança com a minha esposa, porque um tempo atrás eu recebi um convite, né, para ser auxiliar de treinador. O treinador é até o Júlio Sérgio, ex-goleiro da Roma. Estava num time do interior de São Paulo, e para dar o pontapé inicial. E aí eu coloquei, né, com a minha esposa, ela falou assim, não é o momento ainda, né? Ela falou, não quero marido de cabelo branco, não. Um lado pro outro. É muito. Eu falo, vamos esperar mudar um pouquinho a lei. É obrigado a ficar 1 ano no clube. Aí é complicado, né? Então, eu me vejo mais como auxiliar. Mas o meu desejo mesmo, futuramente, aí tá assumindo um posto de gestor de algum clube. Melhor se for o São Paulo. Já tá cavando um pouquinho em pouquinho, né? Programa desse, sucesso, todo mundo vai ver. Aí, tá vendo? Vai aí, Júlio Casares. E você tem uma amizade com ele legal, né, Cicinho? Não, tem, bacana. Isso é importante também, né? O relacionamento que nós temos ali é bem legal, além dessa questão do status de ídolo, né? Eu sou muito receoso contra mas a torcida adora você. Não, então tem essa identificação. Quando se tem essa identificação, existe uma grande possibilidade. Mas não tem como falar hoje, porque não é o meu projeto hoje e também não é o do São Paulo. Bom, você falou de São Paulo aí. Vamos falar um pouquinho da sua carreira, né? Você começou... Você lembra qual foi o seu clube de base? O primeiro clube, Cicinho? Botafogo. Formador, né? Até os 13 anos foi a Aviação Pradopolense da cidade que eu nasci. Era uma escolinha de futebol. Mas dos 13 anos em diante, até eu ir pro Atlético Mineiro, foi o Botafogo de Ribeirão Preto. Botafogo. E como que você chegou no São Paulo? No São Paulo eu cheguei... eu joguei no Botafogo de Ribeirão Preto até os meus 20 anos de idade. E aí eu fui vendido pro Atlético Mineiro. Você teve a passagem pelo Galo. Eu fiquei 3 anos no Atlético Mineiro. Nesses 3 anos eu fui emprestado 5 meses pro Botafogo do Rio, que eu tive problema com o Lever Cup, por causa de noitada, esses negócios. Eu gostava mesmo. Mas vamos passar pra frente.
Mas só que antes de ir pro Atlético Mineiro, existia a possibilidade de um contrato de empréstimo de 6 meses pro São Paulo. Sim. Só que o Botafogo, como tinha contraído algumas dívidas, preferiu vender. Então eu fui pro Atlético Mineiro, e o Atlético Mineiro, com atrasos salariais, né, de fundo de garantia, de salário mensal, eu acabei entrando na justiça pegando meu passe. E quando eu peguei meu passe, tinha essa possibilidade do São Paulo, Santos, São Caetano e Goiás. E eu optei pelo São Paulo porque foi o clube que eu sempre sonhei em jogar e foi a melhor escolha que eu fiz. Mas você já era torcedor de São Paulo ou você, até por ser jogador, não tinha mais um clube do coração? Não, eu sempre fui torcedor do São Paulo, assim, depois que eu comecei a jogar no Botafogo de Ribeirão. Até os 6 anos de idade, meu pai tentou me influenciar a ser palmeirense. Seu pai é palmeirense. Só que eu cresci numa região ali de Ribeirão Preto, que o Botafogo de Ribeirão Preto era um time de expressão. Sim. E aí, aos 13 anos de idade, eu fui pro Botafogo de Ribeirão Preto. Aí você pega as cores do Botafogo e as mesmas do São Paulo. Quem que é o jogador que saiu dali do Botafogo e que é ídolo, tinha acabado de ser campeão mundial? Raí. Então, e eu não era lateral, eu era atacante. Então eu queria jogar no São Paulo e ser ídolo como Raí, eu sei como Raí. E aí criou essa identificação. E todo jogador tem um clube do coração, né? Pode ser que ele jogue em outro clube, crie uma identidade, carinho pelo time, passa torcida, a torcer, né? que nem o Felipe Melo hoje com o Palmeiras, né? O Felipe Melo não era torcedor do Palmeiras. Aí criou uma identidade com o Palmeiras, tem uma história. Muitos outros jogadores sim, acontecem isso. Aí é normal, mas eu Dudu, desde né? criancinha, né? Desde criancinha. Bom, você passou 2 anos lá no São Paulo, praticamente, né, Cicinho? E nesses 2 anos você ganhou o Paulistão, Libertadores e o Mundial. Pra você, qual que é a lembrança que você tem quando alguém fala de 2005, assim, um momento, tipo, importante? Claro que o Mundial, ele é uma conquista que fica pra vida, né? O jogador, Libertadores. Mas você lembra algum caso engraçado, alguma história, alguma resenha? Como que eram os bastidores lá? Olha, situações assim engraçadas tinha todo tempo, né? Um time que tem Souza, tem a Luiz Chulapa, tem o Richardson, tem... em 2004, quando eu cheguei, Luiz Fabiano. Luiz Fabiano teve um jogo que eu saí correndo de dentro do campo, que eu errei um cruzamento pra ele. Ele falou que eu era ruim demais, aí eu xinguei a mãe dele. E ele ia te pegar e aí depois. o juiz acaba o primeiro tempo, justo na hora que eu xinguei a mãe. Olho pra trás, vem o Fabuloso. Aí eu corri pro vestiário. Cheguei no vestiário, ele veio, eu vou te matar, não sei. Eu falei, não, pô. Aí você xingou minha mãe. Eu falei, Luiz, eu tô cansado, chego na linha de fundo. Você acha que eu quero errar cruzamento? Aí você me chama de ruim, pô? Aí não, desculpa, não sei o que tem. A próxima vez eu arranco o seu dente. Falei, não. Aí depois dei 2 passos pra ele, fez gol, ficou tudo certo. Aí ficou tudo certo, né? Mas é muita diversão. E falando de 2005, cara, foi um ano de realização. Hoje, com a cabeça, assim, com os títulos que nós ganhamos de Libertadores e Mundial, se em 2005, né, esses anos que eu passei no São Paulo, se eu não tivesse ganho a Libertadores, eu não seria um jogador realizado. Olha só. Pela expressão e pela importância que tem esses títulos. O Mundial não, o Mundial é uma consequência. Sim. Porque todos os clubes brasileiros chegam desfavorável lá, sim, né? Sim. Final de temporada, os melhores jogadores mais caros estão na Europa, digamos assim, né? Se bem que hoje o Brasil repatria muito, mas o carinho, o cuidado, a alegria do torcedor em te cumprimentar, em te abraçar, em te agradecer, né? A gratidão do torcedor por ter ganho a Libertadores e, claro, a sequência mundial, provavelmente eu não seria um cara realizado se eu tivesse ganho 5 paulista e 5 brasileiro. Então, a Libertadores e o Mundial é história. Hoje eu torço para que os jogadores que estão lá ganhem também. Porque tri só vai ter um. Bi e campeão só tem um. Então, se vier o tetra, não vão esquecer o tri, né? Vai ser o do momento o tetra, mas... então, foi um ano de realização, cara. Um ano de realização, de fazer irmãos no futebol, como o Chulapa, como o Souza, Alex Bruno, enfim, todos esses caras. Fábio Santos, que hoje está no Corinthians. Fábio Santos, a gente tem tanta história junto, cara, que não pode contar. Não pode contar. Danilo. Como que é esses caras? Vocês têm um grupo no WhatsApp, né? Tem dos campeões. Os clubes que vocês passam jogadores, vocês montam agora um grupo com os campeões. Como que é esse grupo aí de 2005 aí? Quem que é o pessoal que manda mensagem todo dia de bom dia, que sempre tá viajando e convida vocês?
É assim, o grupo, quem manda mensagem toda hora e é onipresente é o amoroso. É o amoroso. O amoroso, ele dá bom dia tomando um café, 10 minutos depois ele já tá com uma cerveja na mão em Veneza. Em Veneza. 40 minutos depois ele tá em Porto Alegre, numa churrascaria, almoçando com o filho dele. Fala, cara, você tá em tudo que é lugar, né? Você tá em tudo quanto é lugar. É que ele posta tudo no mesmo dia. Ele tá igual aquele nosso amigo lá, o Estrela, o Boquinha. Você acompanha o Instagram do Boquinha, ele tá... Vários locais. 5 cantos diferentes de São Paulo no mesmo dia. Tá em todas ele. Mas aí ele tá só numa cidade. Numa cidade, agora, né? O amoroso, ele tá no Brasil, ele tá em Udine, tá em Veneza e tá em Porto Alegre. No mesmo dia, né? Oi. Então, um abraço pro Amoroso, queremos você aqui. E abraço pro Boquinha, também nosso parceiro aí. Queremos você aqui, viu? Nosso diretor, né? E desse grupo aí, quem que é seu parceirão? Que você fala assim, pô, tem um churrasco em casa, final de ano, família. Esse aqui eu convido. Ah, não. Pra falar a verdade, assim, do time de 2005, que a gente tem um ótimo relacionamento, se for convidar pra churrasco, todos. Todos, né? Mas se bem que hoje já mudou. Então hoje eu acho assim, convidar quem? Souza. Sempre tem os mais próximos que você conversa mais, né? Na verdade, assim... Não quer dizer nem que não são amigos, né? Todos são próximos, mas se você convidar Chulapa, você tem que comprar cachaça pra ele. E eu não bebo mais. Então o Júnior também. O Júnior Papá, muito gente boa, hein, Júnior? Parceiro também. Mas os caras são gente boa demais. Outro dia eu liguei pro Aloysio, né? Porque minha filha pega celular, vê Instagram, né? Aí ela olhou o celular e falou, nossa, papai, o tio Aloysio... o tio Chula, né, tá bebendo demais, né, como vai, tem 7 anos. Aí eu mandei uma mensagem pra ele, falei, Chula, faz um favor pra mim, minha filha tá acompanhando, né, para com esse negócio, dá uma seguradinha no Danone, a Danone daqui. Aí só ouvi a mensagem, tu me ensinaste, agora quer que eu pare? Então não tem como conversar os caras, mas é a parceria. E na nossa turma, assim, tem sempre um que acaba arrastando, né, e outros que acaba sendo arrastado. Na época de vocês, você era da turma que arrastava ou era arrastado? Não, Você era o líder do bando, fala a verdade. Não, eu nunca tive esse espírito de liderança. Eu nunca gostei de andar acompanhado. Eu sempre andava... por exemplo, era eu e o Alex Bruno. Só um parceiro. Aí, é que eu não posso falar, mas... Conta um. É que tinha uns casados, porque assim... Já passou, né? Já foi. Eu frequentava lugares assim, mas... assim, vamos falar elitizado? Por quê? Teve uma vez que eu fui em um lugar e eu fui confrontado, a questão é isso, porque falaram, pô, sim, aqui não é lugar para o jogador de São Paulo, não, o jogador de São Paulo é mais fineza, tal. Eu falei, por quê? Eu tenho que ir só no Iguatemi, só nesses lugares aí? E aí, então eu frequentava assim, mas eu sempre gostei de sertanejo, né? Na época eu gostava muito de sertanejo, então um lugar que eu ia muito era o Vila Country. Sim. Então tinha jogadores que se identificavam com isso. Então quando tinha pré-temporada, que a gente fazia ali na Barra Funda, os casados, sim. Então era eu, o Alex Bruno e mais 2. Entendeu? Mas eu não posso dar o nome dos casados, senão... Senão depois o celular toca, né? Mas não tinha nada de errado. A questão é... Tava lá. E o curioso é que teve uma vez, né, que depois de todos esses acontecidos, esses 2 casados, nós fomos teve um show sertanejo de uns amigos meus, João Bosco e Vinícius, que foi lá no Vila Country. E aí, esses 2 amigos falaram assim, nós vamos levar as esposas, tal, beleza. E na época, eu já tava namorando. E aí fomos, né, fomos em 3 casais, tudo. E chegamos na porta lá do Vila Country para entrar. Tava esperando lá o produtor do João Bosco e Vinícius, tudo. E o segurança. Aí o segurança vem em mim, sim, beleza. Aí ele foi nesse outro jogador. E aí, nossa, quanto tempo? E a mulher, mas você já veio aqui? Quanto tempo? E aí eu peguei e dei um chute no pé do segurança, né? Olha Fica só. quieto. Então... Casa caiu. Não caiu não, porque a mulher fingiu que acreditou, né? Mas, assim, nunca teve nada de zoeira. Mas eu nunca levei ninguém, não. Eu gostava de andar mais só. Sim, e você é um galáctico do Real Madrid, né? Tem muita história pra contar do Real Madrid. Alguns assuntos que eu lembro assim, você foi pedido pelo Luxemburgo, certo? Sim. O Luxa pediu você, mas você não chegou a treinar com ele. O Luxemburgo não é que o Luxemburgo, assim, ele falou sim. Ele autorizou, né? Eu já estava praticamente assinado com o Manchester.
Olha, do Manchester eu não sabia. Já estava praticamente assinado com o Manchester. E aí, o Manchester só estava esperando sair o passaporte italiano, né? Para não ocupar a vaga para não ser extra-comunitário, digamos assim, né? Então, eu fui como europeu. E aí, tivemos um jogo da seleção brasileira. O Roberto Carlos conversou comigo, que a gente já se conhecia. Ele é de Araras. E falou, lindo, você tá indo pro Manchester? Eu falei, tô. Ele falou, por que você não vai pro Real Madrid? Vem pro Real Madrid. Eu falei, eu não assinei ainda. Aí ele pegou e bateu o fio pro Luxemburgo. O Luxemburgo falou, não, sim, me interessa. Aí já colocou empresário com o Florentino Pérez. Aí falou e já cancelou o negócio lá em Manchester. E meus empresários já viajaram pra Madrid e já fechou o contrato. Mas vocês não chegaram a se encontrar lá, né? Porque você ficou até o Mundial do São Paulo. Eu fiquei até o Mundial, né? O Rogério Ceni conversou comigo. Ele caiu rápido lá no Real Madrid, o Lucha, Ele ficou 6 meses, 6 meses, né? 6 meses. E aí eu cheguei em dezembro, no final de dezembro, depois do Mundial, e ele caiu um mês ou 2 meses antes. Só que quando eu cheguei e eu fui procurar a casa, aí ele já tinha um contrato de 1 ano e pouquinho com o apartamento. Aí ele falou assim, ao invés de você ter que dar cheque calção esse negócio, eu vou deixar aqui, você me paga, meu cheque fica aí calção, você mora aí. Aí eu fiquei morando no apartamento que ele morava. Ó, que legal. E você chegou logo depois do Robinho, né? Robinho chegou... O Robinho chegou em junho, né? Coisa de uns 5 meses no começo depois. De temporada, eu cheguei no meio da temporada, né? Porque lá na Europa inicia em agosto, né? E termina em maio. Diferente do Brasil, que começa, né, em fevereiro e termina em dezembro. E como foi sua chegada? Porque já tinha um lateral direito lá que era consagrado, digamos assim. Michel Salgado, né? Eu já vi algumas histórias aí que o Roberto Carlos ficou brincando um pouquinho, ó, tá chegando um jogador pra sua vaga. Como é que ficou o clima? Carlos, na verdade, ele complicou a minha chegada, né? Porque o Roberto Carlos é padrinho de batizado do filho do Michel Salgado. Do Mitchell, né? E aí, quando eu acertei contrato com o Real Madrid, começou a sair os noticiários, tanto no Brasil quanto lá em Madrid, na Europa, tudo. Aí ele falava, Mitchell, você jogou 10 anos aqui como titular, agora vai vir um que vai fazer sombra, né? Essas boca de porco aí que você falava, não, né? A expressão do Roberto. E aí o Michel Salgado começou... pegando aquela birra, né? Foi pegando a birra. No entanto, quando eu cheguei, ele não me cumprimentava, não. Demorou aí. Tem história do vestiário aqui. Tem os armários assim, e aí ele chegava cumprimentando, a hora que chegava pra me cumprimentar, ele olhava pro outro lado assim, e fazia que tava conversando pra pular assim. Mas aí depois ele viu que eu era gente boa, ele também, gente boa pra caramba. E virou amigo depois, né? Não, sim, não tem mágoa nenhuma. E outra, o cara tá lá há tantos anos, aí chega um menino, né, e já, não é que toma o posto, mas quando você é contratado e por ser brasileiro, você já chega com uma moralzinha, jogando na seleção brasileira. No Galáctico lá, os brasileiros eram os... E eu já era convocado para a seleção brasileira, né? Então... Vamos falar de seleção já. Eu tenho uma pergunta polêmica aí de seleção, mas a gente entra nesse assunto. Quer perguntar algo, Ed? Eu gostaria de perguntar, sim, de saber, né? Muita gente também gostaria de saber. Se o Beckham é cheiroso. Sim. Eu acho que ele queria... carinha dele enrolando. Eu acho que ele ia dar uma volta. Essa é a pergunta que a maioria faz. É cheiroso. Agora pode fazer. Não, mas essa todo mundo faz, né, Cicinho? Se o homem era cheiroso, essa é de lei. Saiu... Praticamente todo mundo quer saber do Beckham, né? Não, mas a pergunta que a gente quer saber é qual a maior dificuldade que um brasileiro encontra quando chega assim, a jogar num clube de fora, né? Olha, a maior dificuldade que eu encontrei foi a questão tática. Porque eu saí do Brasil, na linguagem nossa aqui, eu era peladeiro. Sim. Porque o São Paulo jogava num esquema 3-5-2. Então o Júnior cruzava, eu finalizava, às vezes eu tava do lado esquerdo, o Júnior do lado direito. Era o quê? Era a liberdade que a gente tinha de um país pentacampeão. Certo? E o que acontece? Aí você chega na Europa, é tudo diferente. Entendeu? Eu não senti tanta dificuldade com adaptação, porque, tinha muitos brasileiros no time. Outra, eu tinha um cara que jogava à frente da minha posição, porque lá o esquema 4-4-2, jogava os pontas abertos, era o Beckham. E o Beckham é um cara muito obediente taticamente. No entanto, que às vezes ele zoava. Ele falava assim, você é o atacante e eu o lateral. Porque eu tocava nele e passava. Porque ele, europeu, ele já tem
esse sentido de se posicionar. Pra você ter noção, eu saí do Real Madrid e fui pra Roma. A Roma eu fiquei 2 jogos no banco. No terceiro jogo, que eu já estava em Roma, o Spalletti me colocou pra jogar. Joguei contra o Palermo, ganhamos de 4-1. Eu dei passe pra 3 gols. Só que o gol que nós tomamos foi nas minhas costas. O jornal El Romanista ali me deu nota 8, que foi a maior do time. No outro dia eu não vi a hora de chegar no vestiário. No vestiário, o Spalletti... Ia chegar grandão, né? Luciano Spalletti, aquele careca. Lógico que eu cheguei grandão. Primeiro jogo, sendo Nota melhor do 8, campo. Nota maior que do Totti. Olha só. É nóis. Cheio de moral, né? E aí sentei, aí o Luciano Spalletti, louco, falou, Doni, traduz aí pro Cicinho. Aí ele foi falando. Foi falando e eu com aquele sorrisinho assim, né? Falei, nossa, tá dando moral. E ele falando em italiano, não entendia nada ainda, tal. Aí o Doni traduziu. O Doni olhou pra mim e falou assim, Cicinho, ele falou que aqui não é Real Madrid, que aqui não é Brasil. Eu falei, tá, aí que você é lateral, você não é ponta. O ponta é o Tadei. Você chegou 10 vezes na linha de fundo, ok, você deu 3 passes pra gol, só que nós tomamos um gol nas suas costas. E outra, chega 2 vezes e dá 2 passes, não precisa chegar 10 vezes. Aqui é sistema tático. Fiquei 3 jogos sem jogar. Eu não entendi também. Grandão vestiário. Entendeu? Então, por quê? Eu falei... E aí, o que acontece? Nesses 3 jogos que eu fiquei sem jogar, depois, no 4º jogo que ele começou a me colocar, ele me colocava no lugar do Tadei, mais à frente, e o Panucci ali paradinho na lateral. E eu falei, olha, eu não consigo jogar de costas, me põe de lateral. E aí fui encontrando uma dificuldade. Até que eu entendi, eu falei assim, não, bom... Só que era mais forte. A hora que eu via a bola, eu já Subia. arrancava. Tinha Legal. físico, tinha... Então, a maior dificuldade... Alguns enfrentam dificuldade com comida. Eu não, sou igual bode, eu como tudo. O que Então, tiver, vai. então... Ô, Cici, mas voltando pro Real Madrid, cara, eu tenho uma curiosidade. Meu, a gente fala de Galáctico, Real Madrid, você lembra que eu anotei, ó, Zidane, Beckham, Robinho, você, Ronaldo, Raul, Roberto Carlos, acho que Cacilhas, Sérgio Ramos, molequinho, só os brabo. O que faltou pra ganhar uma Champions? Porque assim, o segundo ano teve título, né? O primeiro não teve. O que você acha que faltou nesse time aí? Como que você vai falar que faltou algo nesse time? Era um time que era acostumado a ganhar. Eu, por exemplo, era um cara que eu nem concentrava direito pros jogos. Porque quem que ia estar preocupado com o Cicinho se você tem Ronaldo, você tem Beckham? Tinha uma seleção em campo ali, né? Entendeu? E outra, era uma época que tinha Barcelona, o Real Madrid Galáctico, Atlético de Madrid era o clássico com a gente, mas não vivia aquele momento, e o Sevilha do Luiz Fabiano, e o Valência mais ou menos. Então, era Real Madrid ou Barcelona campeão. Então, são coisas do futebol, não dá para explicar, essa questão, o que faltou. Assim, o jogo que nós perdemos pro Arsenal, lá, né, na Inglaterra... O da Champions, né? Da Champions, era um jogo que era para eu ter jogado de titular. E o Lopes Caro não me colocou de titular, né? E aí, o que acontece? Eu era um dos caras que tentava acompanhar o Henry na questão de velocidade. Porque ele era muito rápido. Então, enfrentamos dificuldade ali e fomos desclassificados. Se eu tivesse jogando... Não, às vezes se eu tivesse jogando, eu poderia ter tentado ajudar alguma coisa. Mas não dá pra saber. A questão com o Henry comeu nós com farinha no Bernabéu e lá. Entendeu? Então não... Foi um jogaço mesmo. Então não é que falta, é que o outro time também era fera. Todo mundo quer ganhar, né? Tava Tá bem louco. equilibrado, né, Cicinho? Não, era muito equilibrado. O time era... Ô, Cicinho, eu tenho um amigo, cara. Você tem ele em comum também. É o Van Barbeiro. O Van. E lá a gente é de Mauá, né? E a gente corta o cabelo lá na barbearia. É o merchan pro Van, hein? O Eduardo de Mãos de Tesoura. Não, lá é o point. A gente vai mais pra conversar. Às vezes ele nem corta nossa barba, nosso cabelo. Nós vai pra conversar lá. Esse dia tava passando na TV lá, Missão Impossível, cara. Ele falou assim, esse cara aí, Tom Cruise, esse cara é amigo do meu amigo. Eu falei, é mesmo, Van? Eu falei assim, esse cara entrou no busão pra cumprimentar o Cicinho. Ô, Cicinho, conta essa história aí, Cicinho. Que isso, o Van entregando ouro. Não, na verdade é assim. O Tom Cruise não é meu amigo, não. Ele é amigo do Beckham, né? E aí, mano? Não, nós fizemos uma pré-temporada nos Estados Unidos, né? O Real Madrid
e toda aquela questão lá de torcedor. Aí, no último dia de pré-temporada, nós fomos para o aeroporto e o ônibus parou dentro da pista ali, né, do aeroporto, porque tinha muitos torcedores, para a gente descer do ônibus e já entrar no avião. Só que pediram pra gente ficar por enquanto dentro do ônibus, porque tinha um avião que tava taxiando, enfim. E aí o Beckham desceu, né? Desceu com segurança e conversou ali fora, mas a gente tá tudo conversando, né? E nem prestamos muita atenção. E aí ele veio e falou pro Capello, né? Falou, mister, tem um amigo meu aí, será que ele pode cumprimentar a galera? Aí o Capello ficou de joelho assim no primeiro banco do ônibus e falou... Ragazzi, falou em italiano e espanhol, né? Tem um amigo aqui que quer cumprimentar vocês, né? Aí beleza, aí tava eu, o Robinho, assim, o Roberto Carlos, os caras todos sentados. Aí entra, Missão Impossível. Aí já vem a musiquinha na cabeça. Já vem aquela música já. É. Aí ele entrou assim, foi cumprimentando o Capello, cumprimentando tal. Aí que eu olho assim, falei, cara... O homem tá aí. Cruz, velho. E a esposa dele lá fora e o jatinho dele que... Tem cama, tem tudo, tem até jacuzzi. Que avião é aquele, cara? Que jatinho. Não, lá em Mauá, o Van é amigo do Tom Cruise, cara. Não tem erro, não. O Robinho até cheirava a mão. É. O Robinho pegou na mão dele e cheirava assim. Cheiroso, homem. Então aí você vê, né? E aí você falou que ele é amigo do Beckham. E como que é conviver com o Beckham? Aquele lance de glamour, a esposa dele, a Vitória, já era muito famosa. Como que é a convivência, a festa na casa dele? O que você pode contar aí? Não, na casa dele eu fui no aniversário dele. Aniversário dele, mas ele sempre estava com a gente, assim, né? Quando tinha almoço, festa na casa do Roberto, na minha, na do Robinho. Então a gente tinha um grupo ali que sempre estava junto. Tem um cara tranquilo. No começo, assim, que nem quando eu cheguei, eu olhava o meu primeiro almoço, eu derrubei um copo de suco em cima do terno dele. Nossa. Porque assim, era sentado, era uma mesa gigantesca, né? De um lado sentavam os espanhóis e do outro os europeus, né? E no meio da gente, sim, sentava o Sérgio Ramos e o Pavão só, o zagueiro. E aí, o que acontece? Quando eu cheguei, eu sentei do lado do Beckham, né? Tinha um lugar que estava reservado, o cara que saiu, e eu sentei do lado dele. Só que tinha uma mesa que estava assim, né? Era a mesa colada na outra. E aí eu peguei o copo de suco e coloquei. Quando eu coloquei, virou e caiu. Aí ele... jogou a cadeira pra trás, assim, aí passou, eu falei, meu Deus, derruba isso. Comecei mal. O que eu fiz? E aí ele olhou e falou, não passa nada, tranquilo. Tranquilo. Falei, tranquilo. Tá quase me mijando doidinho lá de nervosismo. Mas, cara, é gente boa. E depois passa tudo esse nervosismo. E é um cara, assim, comum, né? Que tem todo esse status, tá sempre... na mídia, sempre cuidando da aparência, né? Porque tem contratos com tantas marcas. Às vezes ele chegava com a barba assim, meio sem fazer. A Robinho falava pra ele, David, hoje você tá feio, né? Tá muito feio. Ele sim, aí ele falou, vou ali fazer uma propaganda da Gillette, 3 milhões de euros só pra passar uma Gillette aqui. Falei, não, então continua feio, meu irmão. Mas assim, eu já vi você falar algumas vezes que ele é um jogador comum. Depois que ele veio pro Real Madrid e tudo, ele alcançou um grande patamar, mas teve uma diferença também ele ser casado com a Vitória, né? Porque tinha todo o glamour, bastidor. A Vitória é quem fez o David Beckham. Não vou falar, ele é um jogador que todo time e todo treinador quer trabalhar. Um cara muito humilde, obediente. Referência na seleção. Não, é assim, é porque naquela época tinha muitos craques. Hoje ele seria um fenômeno. Do jeito que batia na bola, a entrega como um atleta. E o que acontece? Mas a Vitória que trabalhou essa questão do marketing. No entanto que hoje ele é potência nos Estados Unidos, em Hollywood, né? É uma marca, o Beckham. Verdade. E a assessoria da Vitória Beckham que fez. Então, por exemplo, eu fui no aniversário deles, né, no aniversário do Beckham, na casa dele, e depois nós fomos no aniversário do Roberto Carlos, né, numa outra data. E eu lembro que no aniversário do Roberto Carlos a gente tá tudo sentado na mesa assim, e a Vitória Beckham tava do lado, aí veio a câmera tudo filmando, ela pegou, levantou e saiu. E aí o Roberto falou assim, ô Dave, fala pra Vitória que nós não vamos filmar ela. Não, porque o que acontece? Ela ela cobra direito de imagem. Entendeu? Se o Roberto tivesse filmado ela, pra sair a filmagem, tinha que pagar ou ela liberar. Olha só. Mas ela não faz graça nem no aniversário do marido dela, ela não aparece. Caramba.
Entendeu? Então é um negócio assim ao extremo. É surreal, a marca né? deles. Isso não é dela, isso é da agência que toma conta deles. Entendeu? Notícia que saía lá é que eles tinham um contrato que ela se descobrisse que o Beckham traía ela, todos os bens dele passam pro nome dela. E se ela trair ele, todos os bens. Não sei se é verdade. Isso é o que corria na mídia, porque tinha um canal de fofocas lá, que nós não podíamos dar entrevista, que falava sempre isso daí. Então era... E ficava levantando sempre, a Vitória traiu o David traiu, nada disso. Não, e aproveitando esse gancho que você falou, como que você lidava com os paparazzi? Porque já tem emendando já, tem histórias como aquela que você foi na loja com o Beckham, né? Acho que era na Philip Plain, foi comprar e gastou. É. Você sempre conta ela. E tinha muitos paparazzi na porta, né? Não, tinha muitos paparazzi na porta. Eu nunca tive problema. Nunca tive problema. Eu sempre Você gostava? Não, eu abria a geladeira, acendia a luz e dava entrevista. Tinha alguém em cima da geladeira escondido lá. É câmera. Então eu nunca tive problema. Mas, porque era tudo novidade pra mim. Então, teve uma vez, eu tava recém-chegado também no Real Madrid, acabou um jogo, a gente sempre ia pra um restaurante ali do lado do Bernabéu, De Maria. Então tinha 2 salas, uma do Roberto Carlos e uma do Ronaldo, cada uma cabia em média assim 40 pessoas. Então acabava o jogo, a gente ia pra lá. Aí chegava lá, já tava comida, tudo, e os torcedores iam pra lá porque tinha a sala do Ronaldo e do Roberto Carlos. Sim. Então lá a gente ficava com convidados, tudo. E aí eu recém-chegado, eu fui, né? O Roberto Carlos, tipo assim, me apadrinhou, né? Falou, não, vem comigo. Aí me chama de anão. E ele é grande pra caramba. E aí eu fui com ele. E aí chegamos lá, eu tava com meus pais, né? Meus pais estavam morando comigo em Madrid. Aí comemos tudo. Aí, vambora. Já era umas 3 horas da manhã. Todo mundo saindo por um lugar, o Roberto falou, não, lindo, pode sair por aqui, né, cumprimenta os garçons aí. Aí cumprimentei os garçons, tava com o meu empresário, com meus pais, e aí fui sair pela porta principal. Quando eu saí pela porta principal, já saí do restaurante, saiu paparazzi debaixo do carro, e nós assustamos, porque sai do Brasil, é tiro. É novidade, né? Vai roubar alguma coisa. E aí foto daqui, foto dali, aí meu empresário já colocou meus pais dentro do carro, já me colocou, e acelerou. 10 minutos depois ligou no meu telefone, já era 4 horas da manhã, o Roberto Carlos falou, lindo, tinha muito paparazzi? Eu falei, pô, você não fez isso. Então eles me jogaram o boi de piranha. Já sabia? Jogaram ali os paparazzi tudo e eles saíram Você já se acostumar já. Mas foi pra, assim, dessonçar, digamos assim. E aí ele falou, toma cuidado que aqui tem muitos, né? Às vezes você acha que você tá num lugar que ninguém tá te vendo, mas esses caras, eles saem de bar de carro, saem de valeta, saem de todo lugar. Esses caras são ninja. Mas era legal, cara. Era legal por causa dessa questão. Você sente falta disso um pouco? Não. Não, essa questão de paparazzo, de fama, nunca me chamou a atenção. Acontecia só, né? Eu nunca me iludi com isso. Na verdade, eu tinha sonhos e quando eu conquistei esses sonhos, aí eu me iludi com tudo que eu tinha, né? Aí eu Porque querendo ou não, Cicinho, é até legal falar disso, quando você volta pro Brasil ou antes de sair, era outra situação, né? Lógico que o repórter entrava em campo, te entrevistava, acho que não tinha muitas coletivas, tudo, mas como você falou, do cara tá na saída do restaurante, na porta da sua casa, de paparazzi tudo que é canto, é outro nível, né? É outro padrão. Hoje não tem isso, né? Hoje não tem. Hoje você pega aí, os caras faz a rede social hoje, né? Tem rede social. Mas na época, por ser essa questão tudo era notícia. Tudo vendia jornal. Tudo que era do Real Madrid vendia jornal. Do mundo, né? E o Real Madrid tinha contrato, né, com a empresa de carro. Então, por exemplo, lançou o carro, os primeiros a andar com os carros eram os jogadores. Então, na época, por exemplo, que eu tava lá no Real Madrid, lançou aquela Q7, né? Sim. Da Audi, que lá fala com o 7. Só os jogadores tinham. Então, onde tinha parado uma Q7, tava cheio de paparazzi e torcedor, porque era jogador. Depois de 6 meses que liberava as vendas. Então, nós fazíamos propaganda. Entendeu? Então, cara, era assim, absurdo. Era... Não sei como que é em Hollywood, mas era... Mas é algo próximo também, né? E ele falou de carro, Ed. Assim, eu sei que você tem uma paixão por moto, mas você ama o seu Fusquinha, né? Não, eu tenho um Fusquinha e tá personalizado, né? Você tinha feito uma promessa, acho que algum programa lá do Arena lá, que ia... Não sei se era com o rosto do Rogério Ceni ou com as cores do São Paulo. Na verdade,
eu personalizei o Fusquinha porque foi o primeiro carro da família. Sim. E quando meu pai faleceu, eu falei, eu vou vender porque eu vou ficar com Fusca na garagem, assim. Eu falei, não ando, vai ficar estragando. Aí minha irmã falou, pô, não vende não, o pai tinha um valor sentimental por ele. Aí me veio em mente, falei, Fusca vermelho, vou personalizar ele. Aí coloquei numa porta aquela defesa do Rogério Ceni no Mundial, né? Coloquei os títulos, né, de 92, 93, 2005, do Tri Mundial, o nome dos jogadores nos para-choque, o nome dos titulares na outra porta, o símbolo do São Paulo. Então, deu uma personalizada no Fusca que é, assim, é uma relíquia, né? Então é mais por essa identificação que tem. E foi um carro que, quando eu vim para São Paulo, eu vim com ele, né? Eu saí do Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro 14 meses de fundo de garantia e 7 meses de salário. Eu vim de Fusca pra cá, pra São Paulo. Já tinha ele, já, né? Já tinha ele. Aí assinei contrato com São Paulo e já equipei ele também. Já resolveu, né? E aí, Ed? Assim, teve algum clube que você sonhou em passar e que não deu certo a passagem? Ou que você gostaria de ter passado? Não. Na verdade, o meu sonho era jogar no São Paulo. E eu realizei esse sonho. E como eu falei, graças a Deus, muito bem realizado pelos títulos que eu conquistei e pela imagem que eu deixei. Então, eu nunca, assim, almejei em jogar em outro time no Brasil, não. Nunca tinha pensado, até porque, como eu falei, de criança eu criei essa identificação com o Botafogo de Ribeirão, cores. Então, eu sou um cara muito realizado mesmo. É porque normalmente a gente vê assim, né? Jogador tem um sonho de... chegar na seleção, como você chegou, né? De jogar nos grandes clubes. Você passou pelo Real Madrid, acho que na melhor fase do Real Madrid, né? Os Galácticos. Na minha época era isso. Um dos melhores times do Brasil, né? Era o São Paulo. Na Europa, o maior time do mundo era o Real Madrid. A maior seleção do mundo é a seleção brasileira. Então, eu vou jogar onde? Então não... Ficou realizado, né? Sim, em relação à amarelinha aqui, falei que ia fazer uma pergunta de seleção. Ficou alguma frustração com a seleção? Você tinha vontade de ter continuado mais? Muito se falava que você ia ser talvez um sucessor do Cafu, né? Na próxima Copa. E o que você jogou, poucos jogaram naquela época, né? Você acha que faltou alguma coisa? Teve alguma frustração? Ou... Olha, em termos de Copa do Mundo... Em 2006, faltou uma melhor, assim, uma blindagem por parte da CBF para a seleção brasileira, né? Foi muito glamour e atrapalhou muito a gente. Lógico que cada jogador teve sua parcela de culpa, né? Nós somos também responsáveis por aquele fracasso. Então fica essa frustração de... Naquela seleção galáctica, né? Com o quarteto. Muitos nomes de peso. Poxa, também. Os melhores do mundo. Kaká, Ronaldinho, Gaúcho, Ronaldo Fenômeno. Adriano Imperador na melhor fase dele. Olha que o banco de reserva era Robinho, que tava voando. Então, o nosso time não tinha como perder. Né? Não tinha como perder. Foi comparado, se eu não me engano, com a seleção de 82. Verdade. Né? Isso. Então, aí fica esse gosto amargo. Mas a maior frustração mesmo foi com o meu profissionalismo, né? Porque se eu tivesse sido profissional... talvez eu teria ido mais longe. Então, eu não cuidei do meu físico, eu não cuidei da minha profissão. Até porque quando eu cheguei no ápice da minha carreira, que eu me preparei para chegar, eu não soube o que fazer. Então, me iludi. Então, o maior culpado de não ter permanecido na seleção foi eu mesmo. Porque depois de 2006 eu tive oportunidades com o Dunga, mas aí eu não queria mais futebol. Eu já estava numa fase assim, totalmente voltada para curtir minha vida e aproveitei. Arrependo? Lógico que eu me arrependo. Mas aconteceu. Então, e o mais importante, não sou um ex-jogador frustrado. O que eu almejei, eu conquistei. Então, faltou o título. Por grandes clubes, né? Gostaria de ter sido, né, hexa, digamos, com a seleção, mas infelizmente não foi possível. E falando de Roma, Cicinho, como que era lá jogar na Roma, viver na cidade lá, e ao mesmo tempo, já emendando, foi onde você sofreu uma das grandes lesões, né? Se eu não me engano, acho que no joelho. Foi minha segunda lesão, né? Roma, assim, você cresce estudando, né, sobre Roma, tudo aquilo lá, e depois você começa a andar... Vaticano, né? Vaticano, Coliseu, enfim, tantas
lugares, né? Monumentos para você visitar. Mas, assim, Roma eu conheci minha esposa. Ela já vivia lá? Ela já morava lá há 11 anos. E então, cara, era um time assim que eu não sabia que era essa potência toda. Não é um time que ganhou muitos títulos, né? Se eu não me engano, a Roma tem 2 ou 3 títulos italianos, se eu não me engano. E ganhei uma Supercopa com a Roma e fui 2 anos vice, né? Perdendo para a Inter de Milão, né? Os 2 anos seguidos. E muito assim realizado quanto a ter vestido aquela camisa. Só que eu fiquei devendo pro torcedor porque eu fui numa fase da minha vida também. Os 2 primeiros anos eu arrebentei ali, no entanto que eu estava na seleção. Só que aí depois eu machuquei meu joelho pela segunda vez e o médico falou que existia a possibilidade de eu não jogar mais futebol pelo tamanho da gravidade no meu joelho, que moeu tudo. E aí eu entrei em depressão, comecei uma vida assim de muita bebida, de não me cuidar, de não fazer legal o tratamento de fisioterapia. Demorei 1 ano para voltar a jogar futebol, voltei a jogar, mas aí minha mente já estava totalmente de ex-atleta. Sim. Então ficou essa tristeza de não ter correspondido. É engraçado, né? No São Paulo eu cheguei para ser sucessor do Cafu. Fui para a seleção brasileira ser sucessor do Cafu. Cheguei na Roma para ser sucessor do Cafu. Falei, credo. Poxa. Tudo é do Cafu, não. O último lateral brasileiro. E se pesquisar, o Ben já ligou pro Cafu antes, viu? Mas não deu certo. Aí vai lá no programa, ainda me coloca lá para o diretor deu uma pergunta para eu fazer pro Cafu, porque eu não joguei em 2006. Queremos você aqui, hein, Cafu? O Cafu falou, porque não jogou. Mas é assim, Cafu parceirão também, me ajudou demais. Mas ficou eu fiquei devendo para Roma, mas é um país que eu amo. Tinha o maior desejo de morar lá, né? Quando eu fui parar de jogar, aí eu falei pra minha esposa, eu falei, vamos morar em Roma, comprar uma casa lá. Ela falou assim, não, eu já vivi o que eu tinha que viver lá, eu prefiro o Brasil. Eu também prefiro o Brasil, mas se fosse pra ir pra algum lugar do mundo, sei lá, Estados Unidos, Europa, eu iria pra Roma, que é um lugar que eu tenho muitos amigos e onde eu sou apaixonado, culinária, enfim, tudo. É legal, né? Sim, você entrou num assunto aí que muitas pessoas mandaram perguntando e você fala muito abertamente sobre isso, né? Nesse tempo depois da lesão, você teve problema com bebidas, né? E muita gente perguntou, na onde foi que você fala sobre o seu testemunho, é legal falar sobre esse seu encontro com Deus. Pra quem não sabe, o Cicinho costuma falar que ele é até um pastor hoje, né, Cicinho? É um cara que ministra na igreja e pouca gente sabe disso. Ou também sabe, mas às vezes até fala do passado, mas não valoriza tanto o presente como ele é bom hoje, né, Cicinho? Porque eu te acompanho nas redes sociais e vejo lá a bênção que você é hoje, falando assim abertamente. Mas fala um pouquinho sobre isso, porque muitos falam sobre o problema que você teve com bebida, mas pouco se fala de como foi a sua conversão e a importância da sua esposa também, que você conheceu ela lá, eu sei que tem um peso muito grande. Uhum. E fala um pouquinho sobre isso. Eu há 11 anos atrás, né, eu resolvi ter uma mudança de vida, né? Eu sempre fui um cara temente a Deus, mas temia da minha maneira. Sim. O temor verdadeiro mesmo é quando você obedece, né? Então eu escolhi obedecer a Deus, eu escolhi ouvir a voz de Deus. E quando minha esposa foi usada como esse instrumento para me levar, né, até uma igreja, para estar congregando ali, eu entendi que ali era o meu lugar, né? Ali é onde eu seria um cara extremamente feliz, porque eu vivi com galácticos, eu vivi com títulos, vivi com 10 carros na garagem, com 200 pessoas dentro da minha casa fazendo festa, sendo patrocinados por empresas de bebidas, mas eu não era feliz, eu era um cara depressivo. E aí, quando eu tive essa oportunidade de ter um relacionamento com Deus, eu vi uma transformação e Deus me mostrou que existe um vazio dentro do ser humano que quem preenche é só Deus. Então, hoje eu sou um cara totalmente realizado. Estou há 11 anos, né, servindo a Deus assim, convertido, ministrando em igrejas, dando palestras e contando o testemunho da minha vida, aquilo que Deus fez na minha vida. Você viaja pelo Brasil ministrando nas igrejas, né? Sim, sim. Eu viajo onde me convida e eu tenho a oportunidade de ir. Vou, legal. Só para alertar, não cobro nada, tá, gente? Não
não cobro nada para ministrar, longe disso. É legal falar sobre isso também, né? Porque às vezes a pessoa fala, não, também tá aí porque perdeu dinheiro e tá querendo ganhar dinheiro da igreja. Não, eu não cobro nada. Muitas das vezes pago do meu bolso para ir. Quando é uma viagem muito longe e a igreja abençoa com a passagem de avião, amém. Se não tem condições e eu vejo o propósito, eu vou, eu pago do meu bolso. E graças a Deus até hoje nenhuma igreja tirou do bolso dinheiro para pagar nada. Graças a Deus, então, porque Deus tem me dado condições. E eu procuro contar o meu testemunho, que foi o que transformou minha vida. Então não tem como não falar, né, desse poder misericordioso de Deus que nos dá uma oportunidade de virar essa chavinha. Então hoje eu tenho prazer em acordar, tenho prazer em conversar com os amigos, tenho prazer em contar a minha história, não tenho problema nenhum falar que eu sou um ex-alcoólatra, um ex-fumante. É um testemunho, né? É um exemplo de vida para muita gente, sim. Aconteceu, eu caí nessas armadilhas, né? Hoje tem muitos atletas, né? Não vou falar só no futebol, não, tô falando de atleta. No geral, né? Que vivem o que eu vivi e acha que tá tudo normal e não tá normal. E eu paguei o preço. Muitas lesões, carreira aos 34 anos para 35 tive que parar de jogar, não tenho a cartilagem no joelho esquerdo e isso fez com que eu tivesse que parar porque a falta de profissionalismo atrapalhou muito minha carreira. Mas eu louvo a Deus por a oportunidade que Ele me deu e eu sempre falo que não importa como você começa, o importante é da maneira que vai terminar. Então eu fiz muitas coisas erradas, mas hoje procuro errar o menos possível. Não, e é legal ouvir isso, né, Ed? Muito. Inclusive tem uma história muito bonita sua, assim, de superação, né? Inclusive o que você acabou de contar aí. Mas houve algum momento, assim, em que você parou e percebeu, assim, onde que era o erro? Você falou assim, eu preciso acordar e cuidar da minha carreira. Ou alguém chegou em você, assim, e falou, Cicinho, tá errado. Não, eu recebi conselho de muitas pessoas, né? Até por parte da minha família. Só que quando você vive o seu mundo, você é dono do seu próprio nariz, como eu tinha minha independência financeira, eu era muito bem sucedido, eu achava que eu era dono de tudo. Então não ouvia ninguém. Mas o estalo deu a partir do momento que eu acordei e vi que eu não tinha mais prazer de jogar futebol. Futebol era a minha vida, né? Nunca soube fazer nada. Já andei 6 km com um carro com o pneu furado, porque eu nunca soube trocar um pneu de carro. Cheguei só a calota no posto de gasolina. Entendeu? Então, eu falei, o futebol tá me dando a oportunidade, lógico, através do dom que Deus deu de jogar futebol, tá me dando a oportunidade de dar uma vida melhor para minha família, de poder ajudar pessoas. E quando eu vi que esse prazer eu tinha perdido, eu falei, não, tá algo Preciso de errado. parar, né? Preciso parar. E aí eu quis. Eu acho que o mais importante Deus é misericordioso, Ele ajuda, tem pessoas que ajudam, mas se o cara não tomar a decisão, se ele não fala assim, eu quero a mudança, quiser, né? Ele não muda. Não muda, pode fazer qualquer tratamento, não muda. Então tudo parte da decisão. Entendeu? E a decisão na minha vida de não ter mais álcool, não ter mais cigarro, de viver uma vida sem com princípios, vícios, né? Exatamente. Essa decisão, ela se estende à minha família. Por exemplo, se você for na minha casa, você gosta de beber, na minha casa você não vai beber. Porque dentro da minha casa, eu que dito as regras, entendeu? Eu vou te convidar pra gente conversar. Agora tem pessoas que tomam a decisão, mas a decisão é para ela, não para os outros. Não, o que faz mal para mim, faz mal para os outros também. É verdade. Então eu parto desse princípio. E eu sou meio radical com essa questão, porque hoje eu vejo a pessoa, não, porque um golinho, tal. Eu não me tornei um alcoólatra, um fumante, tomando um copinho e fumando um cigarrinho. Não foi da noite pro dia. Né? Tipo assim, tomando uma caixa e fumando um maço. Eu comecei e me tornei um fumante e um alcoólatra bebendo um golinho. Aí depois já uma garrafinha, depois mais 2, 3, 4 e foi. Cigarro a mesma coisa. A que fui ver, eu acordava com um maço no ombro. Né? Enfiava aqui dentro da camisa aqui, meu ombro tá inchado, não, arrancava no maço de cigarro. Colocava nas costas, de tudo. E sim, durante alguma dessas suas resenhas aí nas bebidas, você conta pra gente aí a tatuagem que você fez da Bíblia aí, não sabia. Não, na verdade como que foi? Foram 2 tatuagens, né? Foram 2 você tatuagens. Nem lembrou, só viu a tatuagem depois. Não, é porque assim, eu sabia que eu tinha feito tatuagem. Mas só que acontece, eu fui até o estúdio de tatuagem.
E quando chegou lá, o tatuador, ele tinha feito... Eu falei pra ele, eu liguei pra ele e falei, irmão, eu quero fazer uma Bíblia. E escrever uma frase. Aí o cara preparou e eu falei, eu quero fazer aqui em cima, né, nas costas. E aí, quando ele fez e colou o desenho, eu falei, ó, ficou muito vago minhas costas. O que nós vamos fazer? Aí lembrei, eu falei assim, poxa, eu tenho 9 sobrinhos, vou colocar o nome dos 9. Dos 9. Aí eu falei, irmão, faz aí. Aí colocou o nome dos 9. Aí deitei lá, aí ele buscou uma caixinha de cerveja, eu ficava tomando, meio deitado assim, né? Na verdade, primeiro eu sentei, né, abraçando uma cadeira assim, e aí ele tatuando. Aí quando começou a doer muito, aí eu deitei, só que eu já... A dor começou muito, eu já pedi pra ele pinga, né? Só que aí não tinha pinga, eu tava na Itália, aí ele trouxe tequila. Piorou a situação. Aí só lembro do ratinho correndo, né, daquele desenho. Aí eu fui tomando tequila. O ligeirinho. Aí, não lembro como que eu cheguei em casa e dá vodka, tequila, esse negócio da amnésia. E aí, beleza, dormi. Aí no outro dia eu acordei e a hora que eu virei de barriga pra cima, assim, que tinha passado o teor do álcool, aí doeu minhas costas. Aí eu levantei e fui no espelho. A hora que eu olhei, tá igual uma tartaruga, assim, inchada, as costas vermelhas. Eu falei, meu Deus. O que eu fiz da minha vida? Aí eu acordei meu amigo, né, que um irmão que eu levei pra morar comigo, que cresceu lá. Falei, Raílson, o que eu fiz? Ele falou, sei lá, você deitou lá, pediu pra fazer um monte de tatuagem. Aí comecei a olhar, ele tirou foto, aí vi o nome de periquito, papagaio, sobrinho. E aí foi. Então pecado deixa marcas. Sim, você contou um pouco do seu testemunho aí, que também tem disponível no YouTube, né, pra galera que quiser acompanhar. E muito do seu testemunho, assim, também você conta, você tem uma ligação com a Chapecoense, né? Há uns anos atrás aconteceu aquela fatalidade, né? Muito triste lá, muitos colegas de profissão, jogadores estavam envolvidos no acidente, né? Uma situação muito triste, mas conta um pouquinho, porque por pouco você também não esteve nesse avião, né? Eu tava em fim de contrato com o Sivasspor e minha esposa já não queria ficar mais lá na Turquia. Nós estávamos com uma filha com quase 2 anos e minha esposa estava grávida da segunda, que era a Esther. E aí surgiu essa oportunidade da Chapecoense. Meu ex-empresário, na época o Ricardo Sarti, ligou, falou que tinha um time em ascensão, né? Subiu meteoricamente para a primeira divisão e eles queriam alguns jogadores de nome para poder divulgar o nome da cidade, do time, e se eu tinha interesse. Só que eu já tinha uma conversa, assim, mais ou menos, com o João Paulo e com o Milton Cruz, né? E aí a possibilidade de encerrar a carreira no São Paulo. E não tendo essa oportunidade, que depois esfriou mesmo, aí nós apalavramos com a Chapecoense, porque eu não quis assinar pré-contrato, mas o treinador já tinha liberado, o diretor, o Mauro, que mandou mensagem, estava dentro do avião também, que faleceu, tinha autorizado, né? Então tava tudo certo. Ia acabar meu contrato dia 31 de maio, eu ia chegar no Brasil em junho, e já ia assinar contrato e ia dar sequência. Só que eu machuquei, faltando 5 jogos, eu machuquei, aí meu empresário ligou pros caras da Chapecoense e falou, olha, não vai dar mais pra você sim, ele machucou o joelho. Aí falou, vamos fazer o seguinte, ele machucou agora, ele faz tratamento, né? E vai acabar a temporada. Em janeiro, ele vem, faz os testes aqui, se tiver beleza, a gente assina contrato, ele começa a nova temporada com a gente, sem problema nenhum, a gente tem interesse ainda. E aí, beleza. E aí eu fiquei contestando, né, essa questão de ter me machucado, e depois, alguns meses depois, caiu o avião, né? E aí passou tudo na mente, né? E eu sempre fui um cara que tive muito medo de avião, então eu vi um livramento de Deus, um cuidado de Deus. Ah, mas Deus não teve cuidado com aqueles que estavam nele? Não, teve. Eu tô contando o meu testemunho. Seu testemunho, né? Até porque um tempo depois eu encontrei Jean, encontrei Hernani, o Johan lá nos Estados Unidos. O Johan brigou para entrar no avião quase. Verdade. Entendeu? Então, é o meu testemunho e foi uma pena, né? Foi uma pena, mas eu louvo a Deus por mais essa oportunidade também que foi me dado, né? E poder contar. Sim, o bate-papo tá muito legal, né? Passa voando a hora do podcast, mas ainda tem mais algumas perguntas antes de finalizar. E você encerrou sua carreira, você tinha vontade de ter encerrado ela no São Paulo, você não encerrou no São Paulo, né? Encerrou no Brasiliense. E como é que foi lá? Na verdade, assim,
depois que eu me machuquei e eu fui pro Brasiliense, existia também essa possibilidade de eu encerrar no São Paulo. Que era seu desejo? Isso, era um desejo e já estava se conversado ali com o Leco, tudo. Aí o que acontece? Eu tinha que disputar uma competição para poder ver se tinha condições pro clube ver. E aí eu tinha a possibilidade de Goiás, Vila Nova e Atlético Goianiense. Só que o futebol goiano é competitivo e eu estava lesionado, né? Tava voltando de lesão. Falei, eu preciso disputar uma competição que seja pouco vista, até porque se eu tiver mal eu vou passar vergonha. Sim, sim. Né? E aí surgiu a possibilidade do Brasiliense. Só que fui para lá também muito competitivo. E aí fiquei lá fazendo tratamento 3 meses e no 4º mês, assim, eu fui e falei, não, eu tô pronto pra jogar. Joguei 70 minutos, fiquei 3 dias sem colocar o pé no chão. Com o joelho, tirou mais de 500 não dava mais, né? ml tirou meio litro de líquido do meu joelho. Aí falei, não dá. Mas eu fui ali exatamente para me preparar para encerrar no São Paulo. No entanto que minha despedida foi dentro do Morumbi, dando a coletiva lá com o Lugano, sim. Com o ex-presidente Leco. Mas é que eu não tive condições, não. Porque se tivesse, eu provavelmente teria encerrado no São Paulo. Né? Tem uma pergunta aí, Ed? Você perdeu a confiança quando você teve a lesão no joelho? Porque normalmente o joelho, acho que é um mais, né, mais grave, né? A primeira vez que eu me lesionei no Real Madrid, em 2007... Foram quantas lesões? Foram 3. A primeira vez no Real Madrid, não. Por quê? Era tudo novidade. No entanto, que era uma cirurgia para ficar afastado dos gramados 6 meses, eu fiquei 4. Com 4 meses e meio, eu já joguei uma partida oficial. Porque no Real Madrid foi feito um enxerto no meu ligamento com o ligamento de um cadáver. Então, abriram minha perna, limparam e colocaram o ligamento de um cadáver. Não tiraram nada de mim. Já a segunda, na Roma, que foi o mesmo joelho, tiveram que abrir, limpar e tiraram do meu tendão patelar, eu acho que é uma coisa assim, e aí você já corre risco de tendinite, tudo esse negócio, é um processo dolorido. Essa eu já fiquei 1 ano. A primeira eu não perdi a confiança, não. Você volta um pouco mancando, mas depois vai. Mas da segunda em diante, totalmente. Você nunca mais é o mesmo. É igual um carro. É complicado, né? O carro, você compra ele vem projetado com uma roda, com aro 20. Você coloca 22, fica mais bonito. Mas não é o risco de ter problema é muito grande, igual o joelho. Tá tudo normalzinho. Aí os médicos falam, não, vai ficar melhor. Como que vai ficar melhor no negócio que você mexeu? Não tem como, né? Não tem como. Então, a confiança você perde bastante. É isso aí, então, né? Passou voando a hora, Cicinho. Que prazer receber você aí. Nosso primeiro podcast, meu sócio podcast. Bacana. A gente, como falamos, estava numa expectativa grande, mas confesso que fiquei muito feliz de você ser seu primeiro convidado. É um grande amigo, é um irmão, um parceiro e ajudou a gente também, né? Mas antes da gente se despedir do Cicinho, mandar um abraço pra mãe, pra tia, pro papagaio, pras filhas, pro filho. Nós vamos mandar uns abraços aqui pra uns parceiros nossos, uns patrocinadores, né, Ed? Colocar o óculos aqui, porque... Ixi, aí é uma missão impossível. Toda missão possível. Missão impossível. Seguinte, Cicinho, pra acontecer o podcast aqui, o Meu Sócio Podcast, tem muita gente envolvida, que acreditou no projeto, que ajudou a gente, muitos amigos seus também. Então, agradecer ao Boquinha. Ó, Instagram, pesquisa lá, Instagram, o Mark Zuckerberg, né? Leandro Bonafé Estrela. Tem que verificar a conta dele, o cara é um artista, Boquinha. Ô, Boquinha, ó, queremos você aqui participando do bate-papo, hein, Cicinho? Boquinha é fenômeno. É resenha, hein? Não, Boquinha tem história. Ele é o diretor também, que incentivou a gente a começar o projeto. Então, Boquinha, tamo junto, meu irmão. O Edgar da Eiffel, né, Cicinho? Parceiro nosso aí também. Irmãozão também. Que, inclusive, o Cicinho, Ed, você sabe, ele é modelo da marca. Sério? Cicinho virou modelo. Os caras estão investindo em mim. Ô, Cicinho, além de tudo que você já faz, Centro Esportivo, SBT, virou modelo da marca também da Eiffel, Pode me né? pôr nessas barcas aí. É o Beckman do Brasil? É o Beckman do Brasil. Mandar um abraço pro Edgar da Eiffel, pro Morales também. O Morales que é um dos caras mais influentes de Só São que Paulo. nesse momento ele está lá em Fortaleza, na praia. Olha só. Vida ruim, né? Tá chato, né? Abraço aí, Morales. Tamo junto, meu irmão. O Bito do Berlim. Bito do Berlim. Esse ficou famoso de Mauá. É, celebridade. Eu já fiz vídeo pra ele. Não, ele é celebridade. Já fui te conhecer. Eu lembro do Bito. Levou a camisa do Belenense lá pra você. Ó, esse aqui é especial. É o Vão Barbeiro dos Artistas. Aí é. Esse aí é celebridade. Deu aquele talento ontem e nós tá usando boné. Se precisar de um piloto de fuga, eu vou. Como é que você chama o Van? Deixa eu contar uma história dele falar. O Cicinho, durante uns
6 meses. Ele chamava o Van de Val. E o Van atendia. Atendia. Aí qualquer tempo que eu falei assim, Van, Cicinho, é Van, não é Val. Ele, por que você nunca me falou? Fala rápido, o Paulo grita, né? Então vai, né? Ficou. Tamo junto, Van, parceiro. Tem o Richard também, que tá nos bastidores com a gente aí, parceiro também. E o Monk, que faz as artes aí, ó. Mostra. Passou na TV. Top. O Monk é brabo demais. Então, agradecendo também os parceiros oficial Eiffel, que tá com a gente. O Açaí do Monge, Dona Márcia, seu Lito. Parceiros também. Que delícia, gente boa. Dona Encrenca, né? Dona Encrenca, né? Dona Encrenca. Agradecer também que são parceiros aí do meu sócio podcast. Dr. Boca, hein? Referência lá no Tatuapé. Pra você que quer cuidar do seu sorriso, colocar lente, ficar igual o Cicinho assim, ó. Sorrisão de porcelana. E ele já tá me atacando no Botox já. É, do Botox também? Aqui já apertou. Ó, Ele já olhou, Botox. já. Dr. Thiago K, parceiro demais. Então, família, pesquisa lá. Dr. Boca é a referência ali no Anália Franco, Tatuapé. E o próprio Van, né? Que a gente falou do Van. E vamos falar da barbearia dele, que também é parceiro. Barbeiro dos artistas. Essas barbas assim, muito bem feitas, igual a minha. A sua e a do Ed, né, ó? Deu um Ó, talento deu um ontem, talento rapaz. Ó. aí. Cheguei lá, eu falei pra ele, corta só os brancos. Aí complicou. Ele passou a maquininha de... Teve que passar a Aparador maquininha de aqui. cama lá. Né, Van? É isso aí. Ed, tem algum abraço aí? Mandar um abraço, pessoal do Belenense. Legal, Maox, parceiro. sim, também já mandou um recado lá, né? Pro Alexandre, o Amaral, a Dilson, o Emerson, pessoal aí que deu uma força pra gente, né? Tá começando esse novo projeto. Agradecer ao Cicinho também, que entre as entrevistas que a gente viu, deu pra ver que você fala bem, conversa bem. Então, hoje eu me senti bem à vontade, cara. Olha Confesso, velho. Ontem A eu não posso expectativa falar. era desmaiar na metade do podcast. E passou, né? Ontem eu não posso falar nada, que, né, perto daquele Cicinho Galáctico, tá do lado dele, cara. Vou contar pra vocês, família. A gente foi no Van, que é o Point lá, né? Cara. E ele chegou super empolgado. Nossa, eu tô empolgado. Vai dar tudo certo. Eu falei, mano, eu tô mó medo. Mas, e não, ele falou assim, não, agora eu fiquei com medo também. Mas é normal, né, Cicinho? É normal. É igual entrar num jogo. A expectativa é grande E se também, tem né? um frio na barriga, é porque é o gostoso. A partir do momento que você não tem, é porque não tem prazer no que tá fazendo. Então Só que eu confesso que bacana. Antes de chegar aqui, a gente tava com medo. Que a gente ia ligar pro Cicinho, tava com medo de tocar aquela música. Você ligou para o Cicinho. Deixei o recado que eu retorno pra você. Deixa eu Conta essa história aí, Você Cicinho. pegar essa música aí, Caneta Azul. Essas daí tô no isso mesmo- daí, pelo amor de Deus. Graças a Deus eu só fiz uma. O Caneta Azul falou que tem mais de 230 mil músicas. Aí é pra acabar o Goiás. Milhares aí, né? O Ed Então- tem um merchan pra fazer aí pra finalizar. Agradecer o pessoal aí do Daniel Bontempe, né? Instagram dele. Esse é o Instagram dele. Quem puder, família, segue lá, né? Parceiro da gente. O milionário do Mercado Livre, que está construindo um império no e-commerce. Você que está precisando de uma renda extra aí, só seguir lá que você vai ver todas as informações lá. Pessoal aí, obrigado Nas aí redes pelo sociais. apoio. E como ele Já tô sempre seguindo, fala, hein? hein, Ed? Isso é empresa, hein, papai? Isso é o cara empresa, papai. referência, hein? Recomendo demais. E tem uns parceiros também aqui, ó, que o Boquinha... A galera vai mandando pra mandar o salve no final dos podcasts, né? O Boquinha mandou... Nosso parceiro mandou pra... Você mandar um abraço, Cicinho, pro Pancetas Futebol e Samba. Ô, Pancetas Futebol e Samba. Um grande abraço pra vocês aí. Que Deus abençoe. Nós estamos juntos, hein? É nóis. E aí tem algumas equipes lá, vai mandando um salve aí, que é o Bafo, o Checha e todo mundo, o pessoal do Box 299. Aí, os nomes que o Paulo já falou aqui. O Checha e o Tudo. Box Time 299. que é. Eu acho que uma é equipe de moto, que ele anda de moto. E aí... Não, é o seguinte, vem aqui, Boquinha. Família, é o primeiro podcast, vou chamar aqui o Boquinha porque ele é peça fundamental. Tem ajudado a Podcast é gente. isso, ó. pô. É isso aí. Bastidores. Olha pra aquela câmera ali, ó. Boquinha, manda aqueles salves pra gente encerrar pros rapazes aí, os amigos. Queria agradecer. Tem que falar aqui, né? Por favor, fala próximo aí. Agradecer o projeto, que a gente já tava ensaiando isso há um tempo, né? tempo já. Entendeu? Daí faltou coragem. E agora acho que chegou o momento, né? Deus, né? Isso aí. Era agora, né? Tinha que ser. E lembrando que o Boquinha também vai estar em alguns podcasts com a gente comentando. Os de música, o cavaquinho é dele, toca muito, Cicinho. Vamos fazer um samba. Manda uns abraços pro pessoal aí, ó. Na Ó, moto. eu vou tocar e você canta. Fazer aquela dupla. Vamos. Vamos. Tonique Pro tá na água. próximo. Como que é o nome do pessoal do abraço, Boquinha?
O Bafo e o Checha do Box 299, o pessoal que acelera de moto aí. Aí, ó. Uma equipe da Porque, hora. ó, nóis. por que eu pedi pra ele falar? Porque eu sei que você também anda de moto, né, Cicinho? Não, eu sou apaixonado em moto, né? Pra encerrar, qual que é a moto que você tem? Costuma fazer viagem? Eu faço viagem. Agora, esse mês que vem agora, eu vou vir pra São Paulo de moto. Eu tenho uma Harley. Uma Road King. Olha só, É a moto de estradeira estrada, da né? Harley. Era o sonho de criança também. Eu pude realizar. Realizou. Quando jogava, não podia ter, né? Contrato desses negócios. Mas hoje eu dou umas viajar. Mas eu não sou de cidade, não. Eu Sim, gosto sim. de andar 800, 1.000, 1.200 quilômetros assim num dia. E pra curtir mesmo. É isso aí. Ed, meu sócio, obrigado. Passamos por essa, que vem as próximas. Agradecer a todo mundo que tá acompanhando também. E aí, E Paulo? agradecer aos nossos parceiros aqui, ó. Da hora, da hora. Deixa eu fazer uma pergunta aí pro homem. Por favor. Joga na roda aí, na polêmica aí. Nos times do Brasil hoje, onde que você era titular aí? Em todos. Olha só! Não fuja da resenha. Não, é porque tá com carência de lateral, né? Sim, sim. Hoje a gente não vê um lateral assim no futebol brasileiro que faça a diferença, né? Na minha época era diferente, tinha tantos laterais. Hoje não, por isso que eu falo, futebol virou robótico, ninguém tenta dar uma surpreendida, né? Até porque na minha época, lateral ganhava pouco dinheiro, quem ganhava muito era atacante. Os laterais ganham igual os atacantes, então vai igual correr. Agradecer Mas eu aos acho nossos que amigos que estão no bastidor e veio acompanhar o primeiro Meu Sócio Podcast. Tamo junto, hein? De coração, muito obrigado. Cicinho, obrigado por você ter vindo participar. Valeu, Deus abençoe, conte sempre, tamo junto. Obrigado por você também deixar a gente mais à vontade, assim. Dá pra ver a pessoa simples que você é e humilde também. Não seja. Você comanda isso daí, você fica lá nas suas páginas lá, você sabe como conduzir, você é sucesso. Não, parabéns ao Ed aí também, a galera. E obrigado pela honra do seu primeiro programa. Então, A gente que agradece. o tapé inicial, a gente costuma falar, eu levanta e o resto que vem chuta. Cruzou né? e a galera faz o gol, né? É. Família, Primeiro se ninguém inscreve esquece, aí né, no Cid? podcast, Meu Sócio no YouTube. Aquelas coisas, né? Ativa o sininho, deixa um comentário, compartilha, que quarta que vem tem mais, tá bom, família? Tamo junto, obrigado, Ed, obrigado, Cicinho. Valeu, galera. E chama a Fi. É nóis. Chama, fi. Chama que você ligou.